grande foi lido aqui há pouco. Que onde é o Espírito do Senhor é a liberdade. E a palavra do Senhor, essa palavra aqui, irmãos, ela é uma palavra revelada porque ela foi confirmada na boca da irmã que agora há pouco mencionou no texto de Coríntios. Paulo, na segunda carta, queridos, eu não vou pegar o que a irmã falou, não. Paulo, na segunda carta, ele vai ser mais exortativo do que repreensivo. Por quê? Porque ele vai dizer para o povo que ele almeja que a glória de Deus no Evangelho genuíno se espalhe. Agora nós sabemos que o povo de Corinto foi uma igreja bastante difícil de se lidar. Hoje não é diferente. Quando eu li essa palavra aqui no livro de Cantares, queridos, meu Jesus, o Senhor me deu essa palavra, como é que eu posso aplicar tudo que vai falar de quebra de maldição? Louvado seja o nome de Jesus. Mas para que a gente fale de quebra de maldição, a gente precisa abordar a respeito de aliança. Porque senão, para que a aliança possa se manter de pé, ela precisa ter algo quebrado. Porque se não for quebrado, a aliança ela vai ser todo tempo rachada. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui que Salomão ele vai descrever dentro de uma linguagem simbólica. Simbólica porque eu digo aqui, pastor, simbólica porque ele vai utilizar partes de um corpo de um ser humano para retratar-se, assim como a mulher chamada Sulamita, ela vai retratar a anela, ou seja, o desejo imensurável pela presença de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nessa noite, quantos anelam pela presença de Deus? Quantos almejam a presença de Deus sobre a sua vida, glória? É importante, querido, que nós venhamos anelar por essa presença, porque essa presença que nos enche, nos fortalece e nos garante a vitória. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, que dentro dessa linguagem de Salomão, com Sulamita, louvado seja Deus, eles vão expressar sentimentos mútuos, ou seja, eles vão expressar sentimentos um pelo outro, ou seja, um do outro não conseguiam ficar distante. Pastor, como é que eu já posso aplicar esta palavra? Ela vai dizer aqui, ó, beije-me ele com os beijos da sua boca. Ou seja, de uma forma, irmãos, mundana, nós vamos nos escandalizar com esta palavra. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite, o povo de Deus abençoado, que quando ele diz assim, beije-me com os beijos da sua boca, ou seja, o próprio texto está dizendo para nós, eu quero ser tocado por você, eu quero ser tocado pela presença de Deus. Mas pastor, eu ainda não entendi por que quebra de maldição, porque se nós formos levar a Bíblia lá desde o princípio, lá no livro de Gênesis, povo de Deus, quando Deus falou com Adão e Eva, irmãos, quando Deus falou com Adão e Eva naquele episódio, que ali foi dado a altura para ele administrar, irmãos. Quando foi dado o jardim para ele administrar, e Deus falou para esse irmão, de tudo que tu pode desfrutar, que vai dar nos meus animais, tu vai fazer de tudo aqui. Tu só não vai poder comer. Tu só vai poder comer desta árvore, aqui do fruto desta árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer, louvado seja Deus. Repara que nesse episódio tem um casal. Repara que nesse episódio tem um casal. E onde é a fúria maior do adversário da vida da tua alma, querido? É dentro da casa. A fúria do adversário é dentro das famílias. Sabe por quê? Porque o diabo hoje, irmão, ele não desvia e lança no mundo. Ele mantém o povo dentro da igreja desviado para que não haja crescimento. Hoje acontece ao contrário. Antes o diabo ele desviava a pessoa e ia embora da igreja. Hoje ele permite que a pessoa fique dentro da igreja para semear uma alma maligna dentro do próprio corpo de Cristo, irmãos. Quantas pessoas estão desviadas na presença de Deus, irmãos? Glória a Deus. Quantas pessoas frequentam a igreja, se titulam cristãos, mas encontram-se desviados do caminho do Senhor? Significa, sabe o que, queridos? Que é uma maldição pertinente dentro da casa do Senhor. Mas como o pastor deveria ter uma luz já que resplandece a glória de Deus? O problema, queridos, que às vezes o próprio Deus permite que o adversário adentre a casa dele, irmãos, para mostrar quem é quem, irmão, sabia? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para mostrar, irmãos, quem é verdadeiro adorador e quem está ali somente de passagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto de Cantares, dentro de um simbolismo, ele vai mostrar uma relação de intimidade. As pessoas elas têm o costume de
meu tempo. Reconstruir aquilo que foi tirado, destruído quando eles foram levados cativos. Repare que todo tempo, irmãos, a relação, o simbolismo, ele é agregado. O simbolismo, ele é agregado, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que Sulamita desejando estar próximo do seu amado. Hoje a igreja, querido, ela quer tudo, menos estar próximo de Deus. Pastor, está generalizando? Não. Porque uma vez que a gente diz que igreja é cada um de nós, irmãos, é algo particular, é algo especial, é algo secreto. Eu vou saber se eu estou próximo ou não de Deus, se eu tenho uma vida com Deus. Se eu tenho uma vida com Deus. No próprio texto aqui de Cantares, em alguns momentos ela vai relatar que a distância dela entre ela e o amado fazia mal para ela. Que todo momento ela queria estar atrás e após ele, porque ela queria saber aonde ele estava. Ou seja, em todo momento, irmãos, uma igreja que almeja estar na presença de Deus, que aonde é o Espírito do Senhor, como foi falado aqui, aí a liberdade, o povo vai correndo atrás, vai se aproximando, a presença de Deus vai tomando o povo de Deus, irmãos, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória. A gente precisa compreender, e ela vai dizer aqui, na parte B do versículo 2 ainda, ela vai dizer aqui, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aqui o vinho, irmão, simbolicamente, ele vai representar o mundo. O vinho, irmãos, lá no livro de Provérbios, capítulo 20, vai dizer que o vinho, irmãos, ele bebe e deixa a pessoa sem juízo, queridos. Eu quero dizer para ti, que quando eu prefiro o vinho, eu prefiro as coisas que estão no mundo, eu prefiro as coisas que me corrompem, eu prefiro as coisas que me distanciam de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de amor ao próximo, falar amor de si mesmo, falar de amor a Deus, falar de amor de Deus é algo muito sério, irmãos. O próprio Paulo, irmãos, ele vai ter um cuidado muito grande quando ele vai escrever na sua primeira carta à igreja de Coríntios acerca do amor, acerca de falar do dom do amor no capítulo de número 13. Paulo ele vai dizer que o amor é sofredor, que o amor é paciente, que o amor é reversivo, que o amor espera.